Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos calcular este limite. Se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha nesse vídeo assinando a lista de presença da nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sei que você ainda não se inscreveu, clica aí no cantinho e vem comigo. Bom, a ideia hoje, então, é tentar calcular esse limite dessa função aqui, olha, que é uma função racional. Se você observar bem, a função que eu vou chamar de f de x é a função seno de πx sobre x menos 1. Ela é uma função, o quê? Racional, porque ela tem numerador e ela tem denominador, né? Ela é uma divisão entre duas funções. E o domínio desta função é o conjunto de todos os números reais, tais que x tem que ser diferente de 1. Por que ele tem que ser diferente de 1? Porque aqui no denominador, se a gente colocar o 1 no lugar de x, 1 menos 1 vai dar 0. E aí não pode, né? A gente não pode aceitar o 0 no denominador. Logo, como a gente tem o x igual a 1 aqui, ó, dizendo que 1 não pode estar dentro do domínio, a gente não pode usar a regra da substituição direta para resolver esse limite. Na regra da substituição direta, o 1 tem que estar no domínio. Se você não conhece a regra da substituição direta, eu te convido a clicar aqui no cantinho superior direito, vai aparecer um link com uma playlist com várias videoaulas sobre esse tema para você entender onde é que usa e onde é que não usa. Mas vamos voltar para cá. O foco é esse limite aqui, a gente já sabe que não dá para usar. Outra coisa também que a gente já sabe é que não tem como fazer algebrismo nem no numerador e nem no denominador para eliminar essa restrição aqui de x menos 1. Porque lá em cima a gente tem uma função trigonométrica e aqui embaixo a gente tem uma função polinomial. E aí o que a gente faz então? A gente faz a observação que é importante de fazer aqui, que é possível fazer uma mudança de variável. Como assim, professora Jaqueline? Eu posso chamar aqui na minha função de u, vou colocar assim, ó, u de x menos 1, que é essa expressão que está aqui embaixo no denominador. Se u for x menos 1, o que acontece com o x? Leva esse menos 1 para lá, ele vai somando, né? Então, eu vou ter que x é u mais 1. Então, eu posso reescrever esse limite aqui como sendo limite, quando ao invés agora de x, nós vamos trocar para u, né? Porque houve uma mudança de variável. E aí, o que acontece? Se x está indo para 1 aqui, ó, a gente vai ficar com 1 menos 1, então o meu u ele vai acabar indo para 0. E aí, lá em cima, o seno de π vezes x vai virar seno de π vezes, olha aqui quem é x. X é u mais 1, então eu vou trocar. U mais 1. E aqui embaixo no denominador, que era x menos 1, eu vou trocar aqui, ó. Vira u. Aí agora eu vou aplicar a distributividade aqui e aqui. Então, esse limite aqui vai se reescrever como limite, quando u tende a 0, do seno de π vezes u mais π vezes 1, que é π. Tudo isso sobre u. Agora, nós vamos lembrar de uma identidade trigonométrica, que é o seno da soma entre dois ângulos. Olha só, está somando esse com esse. Nós aprendemos que o seno da soma, que eu vou escrever aqui embaixo, ó, seno de A mais B, o que ele é? Ele é seno A cosseno B mais seno B cosseno de A, né? É só trocar esses dois termos, faz com seno com cosseno, depois altera a ordem, faz com seno, depois com cosseno. E a gente vai aplicar essa identidade trigonométrica lá em cima. Então, como é que vai ficar esse limite aqui? Ele vai se reescrever como sendo limite, quando u tende a 0. Aí agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer seno A, então vai ser seno πu vezes o cosseno B. Então, vezes o cosseno de π.
mais, que é esse sinal aqui da fórmula. Agora, o seno de πu vai virar cosseno de πu, respeitando essa identidade aqui. Vezes o seno, quem era cosseno de π, vai virar seno de π. Tudo isso sobre u. Agora, olha que interessante que acontece. Quem é o cosseno de π, né? O cosseno de 180 graus? Esse número é -1. E quem que é o seno de π? O seno de 180 graus? Esse número aqui é o 0. Então, a gente consegue reescrever esse limite, ele vai ficar bem mais simples, como sendo o limite quando u tende a 0. Aí, aqui vai ficar menos o seno de πu, né? Porque isso aqui virou -1, mais o cosseno de 0. O cosseno de πu vezes 0 vai dar 0, então vai ficar sobre 0, mais 0, sobre u. Então, esse limite é a mesma coisa que limite quando u tende a 0, de menos o seno de πu sobre u. Vou reescrever aqui, eu vou pegar esse sinal de menos e jogar ele aqui para fora, como propriedade de limites, né? Então, vai ficar menos o limite quando u tende a 0, do seno de πu sobre u. Esse limite aqui é um limite fundamental. Por que ele é um limite fundamental? A gente observa que aqui embaixo o u vai para 0 e lá em cima o seno de π vezes u também vai ficar seno de 0, que é 0. Então, o que a gente tem? A gente tem uma determinação no numerador e no denominador. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso usando a regra de L'Hopital. Se você não conhece a regra de L'Hopital, eu também vou deixar aqui no canto superior direito um link para você assistir as aulas da playlist de regras de L'Hopital. Mas olha, precisa saber derivar para usar a regra de L'Hopital, tá ok? Então, já que a gente tem essa indeterminação, o que a regra de L'Hopital diz? Para calcular esse limite, a gente precisa derivar em cima e derivar embaixo. E depois calcular o limite da resposta. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar menos o limite quando u tende a 0, deriva em cima. Aqui a gente vai usar uma micro-regra da cadeia, a gente já vai fazer direto, né? O seno de πu vai dar π cosseno de πu. E a derivada do u em relação a u vai dar 1. Então, esse limite aqui é menos o limite quando u tende a 0 de π cosseno de πu. Aí agora ficou tranquilo, porque a gente pode usar a regra da substituição direta aqui, ó. Se a gente fizer u igual a 0, o que vai acontecer? A gente vai ter menos o π vezes o cosseno de π vezes 0, que é o cosseno de 0. O cosseno de 0, quem que é? É 1. 1 vezes menos π vai dar menos π. Então, eu vou concluir aqui no cantinho. Aquele limite inicial, quando x tende a 1, do seno de πx sobre x menos 1 é igual a menos π. Então, o que a gente usou aqui? A gente discutiu a regra da substituição direta, viu que não dava para fazer, fizemos uma mudança de variável, depois nós usamos uma identidade trigonométrica para encontrar o limite fundamental. Resolvemos esse limite fundamental com a regra de L'Hopital, depois nós derivamos o numerador e o denominador, usamos a regra da cadeia e depois fizemos uma substituição. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários qual era a principal dúvida que você tinha. Fala pra mim, por que você achava esse limite tão difícil de calcular? E se agora não acha mais, por que ficou mais fácil de entender como que se calcula esse limite? Não se esqueça, hein? Assina a lista de presença da aula e dá um joinha aí pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração.